Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre Zhao Zhongyuan com as peças brancas e M. Carlsen com as peças pretas. D4. Cavalo F6. Cavalo F3. I6. C4. B6. Cavalo C3. Bispo B7. Bispo G5. Bispo I7. I3. H6. Bispo H4. Roque curto. Bispo D3. C5. Roque curto. C. Captura em D4. E. Captura em D4. D5. Bispo captura em F6. Bispo captura em F6. C. Captura em D5. E. Captura em D5. Torre 1. Cavalo C6. Bispo C2. Dama D6. Dama D3. G6. Bispo B3. Cavalo A5. Cavalo I5. Bispo G7. Torre 2. Cavalo captura em B3. A. Captura em B3. A6. Torre de A, I1. Torre de A, D8. H3. B5. Dama D2. Bispo C8. Cavalo A2. Torre de D, I8. Dama B4. Torre 6. Dama captura em D6. Torre captura em D6. Cavalo B4. G5. Cavalo de B, D3. Bispo F5. Cavalo C5. B4. G4. Bispo C8. Cavalo de C, D3. A5. Cavalo C5. Rei H7. F3. F6. Cavalo de I, D3. F5. Torre 7. F. Captura em G4. F. Captura em G4. H5. Cavalo I5. H. Captura em G4. H. Captura em G4. Torre F4. Torre A1. Torre captura em D4. Torre captura em A5. Torre D8. Torre de A, A7. Torre G8. Rei F2. Rei H6. Cavalo de C, D7. Bispo captura em D7. Torre A6 cheque. Rei H7. Cavalo captura em D7. Rei H8. Cavalo I5. Torre F8 cheque. Torre F7. Torre F4 cheque. Torre captura em F4. Torre captura em F4 cheque. Cavalo F3. Torre captura em G4. Torre G6. Bispo D4 cheque. Cavalo captura em D4. Rei H7. Torre D6. Torre captura em D4. Rei I3. Torre 4 cheque. Rei D3. Torre F4. Torre captura em D5. Rei G6. Torre B5. Torre F3 cheque. Rei C2. Torre F4. Rei D3. Rei H5. Rei I2. Rei G4. Torre C5. Rei H4. Rei I3. Torre G4. Rei F2. Rei H3. Torre C4. Torre G2 cheque. Rei F1. Torre captura em B2. Torre captura em D4. G4. Torre B8. Torre B1 cheque. Rei I2. G3. B4.
A avaliação passou a ser de menos 4.1. Esse foi um erro grave. O melhor lance era rei F3. Torre B3. Torre H8 cheque. Rei G2. Torre B8. Rei H2. Torre H8 cheque. Rei G1. Torre H4. G2. Rei I1. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a Torre H8. Torre B2. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era a Torre I3 vitória das pretas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.